E aí, turma, tudo bem? Então vamos lá para o PET 3, correção semana 3, segundo ano. Primeira questão, como se define a riqueza de um país? Então, a riqueza de um país na economia, a distribuição de renda ou distribuição de riqueza, é um modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. Então é um dos temas que mais intriga os economistas, é como medir o resultado das atividades econômicas, ou seja, como avaliar corretamente a riqueza que é produzida. Então, nesse caso, a forma mais tradicional de se medir o desempenho da economia de um país é pela análise de seu produto interno bruto, o famoso PIB, e de seu corolário, que vai ser o quê? A renda per capita, que nada mais é que o valor do PIB dividido pelo número de habitantes. Então, o PIB diz qual é a riqueza total de um determinado país, o quociente da divisão do valor do PIB pelo número de habitantes do país dá uma ideia, na realidade, uma ideia muito perfeita do padrão de vida da população, certo? Então, a resposta, a sugestão de resposta é essa aí, a forma mais tradicional de se medir o desempenho da economia do país é pela análise de seu produto interno bruto, tá certo? Vamos lá para a questão número 2. PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, que, em linhas gerais, é um indicador econômico bastante utilizado na macroeconomia, ramo das ciências econômicas, que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em determinado período, podendo ser um ano ou um trimestre. Então, vamos lá, responda. É, Podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país? Na realidade, o PIB ele mede apenas, pessoal, os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um exemplo. Se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB, eles são medidos no preço em que chega ao consumidor. Então, dessa forma, leva em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. O PIB ele não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie, vamos falar assim, de tesouro nacional, o que não é real. Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante o período. Se o país não produzir nada, em um ano, o seu PIB será nulo. Tá certo? É, vamos para a próxima. A B, né? Como o PIB está relacionado com o crescimento econômico? O crescimento do PIB ele está relacionado com a seção da economia. Quanto maior o PIB, maior é a renda de um determinado lugar. Portanto, por vezes, o PIB está relacionado com a qualidade de vida. E se uma economia cresce, cresce também a oferta de trabalho, visto que houve aumento da demanda a ser atendida. Então, assim, podemos dizer que o crescimento está diretamente relacionado com a geração de empregos, assim como o aumento do número de empresas e possíveis investimentos. O aumento das empresas e a geração de empregos tem como consequência um aumento de oferta dos produtos e serviços, o que contribui para o controle da inflação. Sem dúvida, a gente vê que o aumento do PIB, conforme o PIB vai aumentando, conforme a economia do país vai melhorando, é, dá mais estabilidade ao país e, consequentemente, isso aí vai gerar a abertura de novas empresas e a contratação de mão de obra, ou então até mesmo daquelas empresas que já estejam constituídas, vai haver a necessidade de novas contratações, certinho?
Então vamos lá para... Então, pessoal, agora a questão 3. A respeito do cálculo do PIB, avalie as afirmativas a seguir. O PIB é calculado a partir da produção de bens e serviços. 2. Sobre os serviços, inclui-se no cálculo todas as atividades que possuem alguma remuneração. 3. Todos os bens produzidos por um país são contabilizados no cálculo do PIB. Exatamente, essas três alternativas, até agora, estão certas, são alternativas verdadeiras. Agora vamos lá para 4. Apenas os bens que são comercializados são contados no cálculo do produto interno bruto. Essa é falsa. Vamos falar sobre isso. E a 5. Tudo que é vendido em itens agrícolas, industriais ou manufaturados entra na conta. Sobre os serviços, entra na conta, não, só iniciando aqui, tudo que é vendido em itens agrícolas, então, já a partir daí já começou falso. Então, essa alternativa é falsa. Então, vamos lá. Estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. Mas por quê? Porque assim, pessoal, o PIB ele é calculado a partir da produção de bens e serviços. Então, sobre os bens é contado tudo aquilo que é produzido e não o que é vendido. Ou seja, tudo o que é produzido em itens agrícolas, produzidos em itens agrícolas, industriais ou manufaturados, entra na conta. Sobre os serviços, inclui-se todas as atividades que possuem alguma remuneração, como concertos, atendimento médico, produção de texto, entre outros. Então, como vocês podem ver nessa alternativa aqui na 5, né, o erro está aqui. Tudo que é vendido em itens agrícolas ou manufaturados entra na conta. Não, porque o certo, correto, seria tudo que é produzido. Certinho? Agora, em relação ao que entra em termos de serviço, aí tudo bem. Mas a questão é essa. A resposta correta é a letra B, 1, 2 e 3. Tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. O G20 é o grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. A União Europeia e os principais emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta, certo? Então, entre os países emergentes que formam o G20, estão os chamados BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. Termo criado em 2001 para referir-se aos países que, vamos lá, apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Exatamente. Pelo menos é o que acredita-se, não é? Então, possui base tecnológica mais elevada? Não. Muito pelo contrário. Tem outros países aí, como os Estados Unidos e parte da Europa, que tem uma base tecnológica extremamente avançada, muito embora a China também já entrou nesse, vamos falar assim, grupo seleto. Letra C apresenta o índice de igualdade social e econômica mais acentuados. Não, nós sabemos que pode ser alguma, que no caso do Brasil há uma desigualdade muito grande, ou mesmo ocorre na Índia, na Rússia e a China também apresentam índices de desigualdade bem elevados. Letra D. Apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global. Também é falso. Tá certo? Então, o termo BRIC, pessoal, na realidade, como vocês podem observar aqui, ele está sem o S de África do Sul. Por quê? África do Sul com S? Vocês podem estar perguntando. Sim, porque na realidade fala-se inglês. Sul África, mais ou menos assim, né? Mas tudo bem. E a África do Sul ela foi incorporada, que foi em 2011, certo? Então, o BRIC foi criado para referir-se às economias emergentes com grande capacidade de crescimento econômico e estrutural para as décadas posteriores. Então, como vocês puderam observar, letra A,
Alternativa correta. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, no caso União Europeia e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo unipolar, unimultipolar, pluropolar ou multipolar. A resposta certa é essa aqui, pelo seguinte: o mundo atualmente só é considerado como unimultipolar. Uni vem de que significa o quê? Potência militar. No caso, Estados Unidos. E multi, potências econômicas. No caso, Estados Unidos, China e União Europeia. Então, a resposta certa é a letra B. Certinho? Então, até a próxima aula.